começando a pescaria aí, ó. Primeira coisa, pegar as iscas, as cachorrinhas facão, ó. Já vou mostrar pra vocês a isca que eu peguei. O povo tava batendo isca há 10 minutos, não pegou nada. Meu primeiro arremesso eu já peguei uma isca, ó. Passei por... Mas já tem um peixe aí? Tem um monte de pé, ué. Uai, você tá achando que é só você que pega peixe, primo? Ué. Galera, já colocamos a cachorra no viveiro pra não morrer. Estamos batendo isquinha artificial, ó. Eu joguei uma de fundo, os meninos estão na meia água. Vamos variando a isca, vamos variando a cor para pegar as iscas, para pegar as piraíba, ó. Então é aí, depois daquela introdução, subimos o rio. Agora estamos pegando aí as iscas. Mais tarde vamos usar essas carretilhas grandes e os mulinetes pequenos para mostrar para vocês a pescaria de piraíba, valeu? GoPro, começaram a gravar. Ô, João Neto, fazendo... Galera, nós estamos tentando pegar aqui um mandubé ou uma caranha na minhoca, ó. Eu e o Genival colocamos chumbada, anzol. Mas o João Neto continua na isquinha artificial e pegou mais uma isca, ó. Tem que juntar as iscas para pescar as piraíba. Cachorrinha facão no jeito. Mostra aqui depois, João Neto. Dá um close nela aí pra mostrar, galera. Cachorrinha facão, ela é mais estreita. Aqui tem a cachorra larga e essa daí, a facão. Já já vamos pra pescaria de piraíba, castralha pesada, hein? Ué, e sem eu parar de gravar... Mentira. Ué, pesado desse jeito aqui, o que é? O Genival pegou um peixe bom, menino. Agora saiu. Galera, Saiu, o peixe foi no enrosco. O Genival afrouxou um pouco a linha para peixe sair do enrosco. Ela deu uma corrida. Aí ele levantou ela do pau. Olha ela chegando aí. Acha mais enrosco. Que é isso, moço? Uma raia, moço. Uma raia, moço. E a gente achando que é uma pirarara, olha aí. Tamanho dessa porra. Olha. Tamanho. Nem... É maçã, né? Pouca não tá, moço. Tá só na barbelinha. Uma bebelinha aqui, ó. Dá até pra tirar ela ali, cara. É. Rapaz. Olha, no beicinho. Quer que eu segure pra você? Essa aqui não tem rabo, não tem esporão, não. Essa aqui, galera, é a raia maçã. Ela tem um rabinho curto com uns espinhos. Não chega a ser um ferrão, mas tipo uma crosta afiadinha. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. Já obrigado, já valeu a emoção. Viu o nariz, né? Eu quero uma coisa, era outra. Achamos que era uma pirarara, mas era uma raia maçã, galera. Já deixa o like aí que essa briga valeu. Ué, doido, uma pancada dessa. Pega sua mãozão aí. Vamos lá. Galera, iniciar a pescaria aqui de piraíba, ó, usando as cachorrinhas que a gente pegou na artificial de isca. Essa minha 80 aqui, que é a linha mais longa, eu coloquei um suporte, ó, para ficar mais fácil ferrar o peixe. Mas fica tranquilo que depois a gente vai falar nisso mais no detalhe, mais no final do dia, com o sol mais baixo.
aí. Falei pra você, ué. Não tem linha não. Tem não. Essa aqui é 1000 metros de 0,92? 1000 metros. Que isso, 1000? 1000 metros. Ah, cara, não desembaracei a corda. Aqui, galera, depois que soltou a linha, ó, o Genival soltou a poita. Estica a corda. E à medida que a canoa desce o rio até a poita, né, que é a âncora, para quem não sabe, esticar lá, a gente vai recolhendo a linha aqui para não ficar a linha frouxa dentro da água. Depois que a corda esticou, conta 3 segundos, tá bom. 1, 2, 3. Deixa qual número? Mas depende. Olha aqui pra você ver, tá bom, ó. Eu gosto que a linha sai arrastada. Já liga o alarme já pra você. Aí, galera, sempre depois solta a linha, confere também o aperto da carretilha. Confere a fricção dela aí, o drag. Faz o confere aí. Já fiz sozinho. Segura aí, Quer guardar? que de tarde eu vou vir falando para vocês bem no detalhe mais sobre a estratégia das carretilhas aqui, tudo que você precisa saber sobre esse equipamento marítimo, essa tralha pesada na pescaria do Araguaia, valeu? Rapaziada, 3 horas da tarde, após o almoço, estamos batendo a isquinha artificial aqui na boca de um lago para pegar a isca, pegar cachorra, pegar mandubé. Mas olha a curvina que entrou, hein? Olha essa lapa. Bora soltar ela porque já almoçamos. E também essa daqui é grande demais para isca. E vamos continuar batendo isquinha artificial para terminar de pegar mais cachorra para a gente poder ir para as Piraíbas e continuar a pescaria, valeu? Deixa o like aí. Aham. GoPro, começaram a gravar. Tá com chumbada, Rafael, você tá vindo no fundo. Aí, galera, acabei de fazer o take, nós tava pegando uma e ia soltar, peguei uma também, ó. E caiu direto na panela. Meu Deus! É um bom sinal. Seu destino tá selado, minha filha. Caiu na panela, vai virar isca de piraíba. Ó, caiu de novo, rapaz. Aí, ó, galera, batendo isquinha artificial, fiquei com preguiça de amarrar, ó. Deixei cachumbado em castor, só coloquei a isquinha no snap. Abre o viveiro bem aqui, pega aí, é melhor do que jogar de lá pra cá, vai dar uma água bem lá. Pega aí, Jonathan. Nossa, seguiu o outro aqui agora, olha. Cachorro? Aí, ó, galera, curvininha, isca de piraíba na isquinha artificial. Bora pegar mais. Galera, pra quem já viu outro vídeo nosso dessa pescaria agora, e esse aqui é o segundo, tá vendo que a gente tá pegando muita isca com o rio cheio, ó, nessas entradas de lago, nesses furos de rio. Então, ó, já fica a dica aí, na cheia, isquinha artificial, encontro de água, boca de lago, dentro de lago. É assim que vai encontrando as iscas, ó. Acabei de perder um aqui. Ó, peguei. Peguei outra. Ai, soltou. Olha, é boa. Nossa, o Joneto pegou um peixão bonito, olha o tamanho dessa curvina, nós deu numa moita de curvina, mano. Olha isso. Por que nós não veio aqui antes do almoço, Vangival? Não é peixe só, caçando não Olha aí, mostra pra cá, Joneto. Olha o jeito que ela veio trançada, bicho. Ela pesou, né? Top demais. Bora pegar mais. GoPro, começaram a gravar. Ó, galera, outra curvininha, ó. E eu, galera, igual eu falei, minha isca não é de fundo, mas coloquei uma chumbada por preguiça e tá dando resultado, ó. Rapaz, é só curvina boa, ó. A galera aqui do Araguaia, essa daqui já é boa pra caceta. Ó, outra. Nossa, chama a moita, hein?
Ei, rapaz. Acho que amanhã nós sabemos onde buscar o almoço, hein? Fazer umas bichinhas dessa assada, hein? Aí sim, ó. É o festival da Curvina, moleque doido. Esse é o famoso acaba pescaria. Será? Abriu o viveiro, Joneta. Essa minha aqui é um tamanho bom de isca, ó. Peixe bonito, né? Perolada a cor dela. Rapaziada, iniciamos aí a pescaria de piraíba. E eu preparei para vocês mais ou menos um tutorial de como pescar piraíba, principalmente agora, nessa época que a gente tá, que o rio tá muito cheio, né? Nós estamos aqui em São Félix do Araguaia, encontro do Rio das Mortes com o Araguaia, estamos pescando no Rio das Mortes, mas é a mesma pescaria, é exatamente a mesma coisa. Bem, vamos lá, vou falar primeiro dessa carretilha aqui, ó, esse trambolhão, ó, mostra aqui para nós. É a PEN Internacional 80. Carretilha marítima, né? A galera usa aí para pescar peixe grande, atum, tubarão, enfim. Bem, aqui no Araguaia, principalmente nessa época, por que eu gosto de usar essa carretilha? Ela cabe 1000 metros de linha 0,92 da Max Force, que é a linha que a gente usa para pescar piraíba. Essa força dessa carretilha e essa capacidade de linha, nessa época, porque na seca a gente solta muita linha para driblar o boto. Nessa época eu gosto de soltar muita linha, não por conta do boto, porque como tem muita água, o boto está mais espalhado, você não tem tanto problema de boto. Mas eu gosto para não perder o ponto. Como tem muita água, a área que a piraíba come sempre é maior. Dessa forma, exemplo, se eu solto aqui, ela tem 1000 metros, se eu solto aqui 600, 700 metros, a segunda vara, que normalmente é a nossa mais longa, de 500 metros, ela vai estar em segundo lugar. Então eu posso soltar 600 metros aqui, uns 350, 400 na outra, e na terceira linha eu solto uns 200. Olha o raio de rio que eu cubro no mesmo ponto. Eu aumento muito a área que o peixe pode achar a minha isca. Se eu não tivesse com essa capacidade de linha, eu ia soltar o quê? Uma a 400 metros, uma a 300, outra a 200. Eu cubro um pedaço muito pequeno do rio e as iscas ficam muito próximas uma da outra. Esse é o motivo principal de usar essa carretilha nessa época. E eu gosto de usar assim, uma 80, meio exagerada, mas vai aumentar a minha chance de pegar um peixe, uma 50 e uma 30. A marca que a gente mais usa é a PEN, tá? Agora, rapaziada, eu vou aproveitar e já falar para vocês um pouco de anzol, chumbada, né? Atualmente eu gosto de usar dois sistemas. Ou é com fluocarbon, aí de 200, 300 libras, ó. Anzol 10/0, eu gosto desse modelo assim, Catfish, ou do Gamakatsu, um anzol mais afiado. Coloco o fluorocarbon em capo. Ele não é resistente à piranha, mas é resistente à boca do peixe. Eu gosto porque fica bastante flexível. Ou eu uso um cabo assim, ó, eu tenho achado uns cabos na internet mais flexíveis aí, ó, de 100 libras, 120 libras, com o mesmo anzol. Girador de 200, 300 libras, bem pequeno. São os dois sistemas. Nessas linhas aí, igual eu tô pescando aqui com a carretilha 80, nessa época é muita linha, é difícil você fisgar um peixe. O que eu faço nesse caso? Coloco um anzolzinho de suporte. Aí eu pego esse Kevlar aqui, ó, 300 libras, coloco esse anzolzinho de suporte. Vou colocar na edição do vídeo aqui, ó, mais ou menos como é que fica essa escada. E vocês também vendo a pescaria, vocês já viram como é que fica essa escada com suporte. Normalmente coloco ele aí de, se a isca é maior, 1 palmo a 4 dedos, depende do tamanho da isca. Mas eu coloco isso principalmente na linha mais longa, porque é muita linha, é difícil fisgar o peixe, o suporte me dá uma chance a mais. Nessa pescaria a gente está vendo que as piraíbas estão manhosas, então a gente colocou suporte nas duas mais longas, só na mais próxima que não. Eu já ia me esquecendo aqui, galera, em relação à chumbada. Chumbada também, a linha mais longa, nessa época rio cheio, chumbada menor, né? A intermediária você aumenta um pouquinho da chumbada, a mais próxima você coloca uma chumbada maior. É isso, vamos pôr aí uma chumbada nessa que tá mais longa, com muito metro na água, uma coisa aí... Vamos lá, um caro maior com caroço de feijão, menor com caroço de azeitona, né? Uma chumbadinha assim e as outras vai crescendo um pouquinho.
Quanto maior o cabo, galera, isso é uma coisa minha, experiência minha. Eu acho que mais você pode errar para mais o peso da chumbada. Porque aí fica tipo uma poitinha, né? Sua isca não... Você tá sempre com a isca bem posicionada. E por último, que eu já havia prometido para vocês, não me esqueci, mas é porque eu não vou usar agora, então eu vou deixar para falar depois. A tralha leve. A grande polêmica do Araguaia é pescadores que querem pescar piraíba com a tralha leve e pescador que prefere pescar com a tralha muito pesada. E aí, qual que é o certo, qual que é o errado? Vai se ligando, vamos pescar a parte da tarde com esse equipamento aqui. Na boquinha da noite eu entro com o equipamento mais leve e falo para vocês tudo da nossa experiência. Peguei aquele mulinete meu mais leve que eu falei para vocês, ó, aquele ali, ó, arremessei com um piau, anzol Circle Hook, chumbadinha mais leve. Aí eu tenho uns 160 metros de uma linha 60 libras, mais ou menos, uns 170 metros. Então esse daí acabou ficando a minha tralha mais próxima, a tralha de arremesso, escada com piau no Circle Hook. O X da questão que eu estava falando para vocês nesse vídeo é o seguinte, olha como ficou a distribuição das minhas linhas. Eu tenho aqui uma Internacional 80, que eu soltei aí uns 600 metros, mais ou menos. 500, 600 metros. Aquela ali que nós devemos ter soltado uns 300 metros, uma Pen Squall 50. E aquela ali que acho que a gente soltou uns 150 a 200 metros, que é a Macaira 30. Mostra aí, Joneto. Só dá um close pra galera ver aí. Aí, pode voltar aí. Macaira 30. Então presta atenção, tanto que eu fiquei com as linhas distribuídas. As duas mais longas nós colocamos suporte, que é aquela e essa, porque tem muita linha na água, com suporte ajuda a pegar, e as outras estão mais próximas. Você vê que eu estou cobrindo uma área do rio muito grande. E nesse ponto que nós estamos aqui agora, nós podemos falar assim, que estamos perto de uma curva, um poço, de um lugar com mais água, então eu gosto de usar mais mulinetim, mais na boca da noite, ó. Porque aí a piranha, nos lugares mais próximos da canoa mais raso, não enche o saco. E normalmente, quando escurece, eu gosto de pescar as piraíba próximo dos poços grandes, dos poços fundos. Então nesse momento eu gosto muito do mulinetim também. Valeu? Essa daí é a estratégia de pesca. Nós vamos seguir na pescaria por aqui, que eu ainda quero mostrar uma piraíba para vocês, hein? Valeu! 19h30. Enquanto do Rio das Mortes com Araguaia, na técnica, com tudo que falamos, bateu a piraíba aqui. Subi no rio. 7h30 da noite. Bateu na Internacional 80, a mais longa. Tá dando cabeçada, né? Tá. Olha a luz pra ver se não pega no barco. Não, tá Não, longe. Tá longe. Eu vou soltar, eu vou puxar a ponte. Ó. Dá uma envergada nela aí. Agora ela firmou no chão, ó. Parou na corredeira reto. Parou, né? Devagarinho, porque eu vou dar uma subidinha pra tirar a ponte. Tá. É bom porque eu só firmo ela e descanso o braço. Agora vai faltar, hein? Tá em pé no piso aí. Chegou? Tomou linha. Ó, ó. Rio acima tomando linha. Rio acima tomando linha. Dá 80. Tá Ó a aqui, bichona aí. Pirâmide é boa pra caralho! Vai, para pro outro lado, pro outro lado. Aí, aí, aí. Já deu, já. Vai diminuir a fricção não, cara? Ela é grande, ó. Ai, 1,50 m. Eu nem vi. Grande! Ela é boa. Ó. Agora ela vai aparecer, ó. Galera, peixe gigante.
Vai. Levanta ela. Ó. Uou! Olha nós que nós merece. Olha a rabada no barco. O peixe não se entrega não. Ela veio de boa, ela escondeu o tamanho dela, bicho. Muita linha, veio subir no rio, achando que tava tudo de boa. Folgando a linha, Rafa, cuidado. Olha. Acho que você pode apertar a fricção um pouco, Rafael. Senta lá no bico, lá, ó. Não, sentar é pior. Sentado é pior, não faz. Você não tem movimento. Fechaço. Olha. Olha o tamanho desse peixe, galera. Olha pra cá com o peixe de lado aí, de prateado. Eu não tô vendo se o anzol tá Não tô passando. vendo nenhum dos dois anzol. Tá pegado no principal, eu acho. Tá os dois na boca dela. O pequenininho tá pro lado de fora, a volta. Aham. Do suporte. E aí, tem que botar ela no coisa que leva ela pra praia ali, né, Rafa? Pode ser, né? Vai mais rápido, né? Vai mais rápido. Tá top o peixe? Tá. Você tira que ele em pé também. Vai girando ele. Aí. Joga o rabo pra frente. Tinha que tirar essa canuda aqui, não? Olha, a canoa tá de cair, a canoa tá rodando. Tá filmando, viu, Rafael? Se você quiser falar alguma coisa. Galera, olha aí. Pera aí. Vai. Galera, olha aí o peixaço que a gente pegou. Mostramos tudo pra vocês aí no passo a passo. Fomos recompensados às 7h30 da noite com esse peixaço, olha aí. Olha aí. Olha que monstro. Ai. Joga o rabo dele pra frente, ó. Rabo do peixe. Cheguei aqui, Não tem que levantar ele ou tirar o anzol. Ixi, levanta aí, deixa eu filmar isso. Segura aí. Não, deixa. Galera, quando o Genival tira o anzol, ó. Tá só nenhum. Oi, tá Pegou facinho de no... soltar. É, mas pegou nos dois, ó. Vocês veem que o suporte. Vou mostrar pra vocês aí que o suporte trabalhou, Não mano. saia nunca. Sair nada, tá só na pelinha. Galera, olha aí, ó. Mostrando pra vocês da última vez. Eu não tô vendo nada aqui, Rafa. Pode clicar na tela, clica no meio dela que você volta a ver. Aí, ó. Aí, galera, 4 minutinhos de foto. Olha esse monstro. Nós pegamos, mostramos pra vocês o passo a passo aí. Agora bora soltar ela. Ela brigou muito, ela cansou. Ó, curtiu a dica, viu que o negócio é na prática, real. Já deixa o like, inscreva-se no canal. E vem com pesca com riso, moleque. Chama nós! Foi embora. Tchau!